Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu vou estar, sem sombra de dúvida, comentando só um trecho, da entrevista que o professor Olavo de Carvalho, filósofo, conservador, detentor de várias obras, muitos livros aí publicados na sua autoria, e também vários alunos aí no seu curso de filosofia. Sem sombra de dúvida, na minha opinião, é um homem muito inteligente, um intelectual, e ele concedeu essa entrevista à BBC News Brasil no dia 21 de maio de 2020, e de cara ele já começa a falar por quê, a falar e explicar por que o presidente Jair Bolsonaro não consegue governar e, na minha opinião, não vai conseguir governar a não ser que ele amarre as mãos, como diz aí bem o professor Olavo de Carvalho, os comunistas, todos aqueles que ficaram ainda, principalmente do partido do PT, que ficaram nos ministérios em Brasília, no STF, em outros ministérios. Ele não irá conseguir comandar e chefiar a nação brasileira. E o professor Olavo de Carvalho ele explica isso já de cara, de início na entrevista. E ele humilhou, humilhou no sentido intelectual a jornalista, também uma analfabeta funcional, e também comunista, esquerdista e também muito tendenciosa. Mas o professor Olavo de Carvalho, um homem experiente, intelectual, também ele já explica, e o próprio professor já disse nessa entrevista que ele avisou ao presidente da República que primeiro o presidente, o Jair Bolsonaro, ele antes de qualquer medida que ele fosse tomar, seja de reforma da Previdência, reforma tributária, qualquer projeto, planejamento em torno do Brasil, ele deveria primeiro retomar o poder para suas mãos, para depois ele passar a governar. E o professor Olavo de Carvalho fala, e eu concordo, pelo fato que todos os dias nós estamos observando aí na mídia, nos jornais impressos, que o presidente ele está sendo como um boneco levado de um lado para o outro. Tantos vetos derrubados, projetos que não vão para frente, e a mídia querendo a sua cabeça dia e noite, os telejornais, jornais impressos, e enfim, correndo risco de tomar um tiro, uma outra facada, de ser morto. O presidente corre esse grande risco. Então, o professor Olavo de Carvalho ele vai falar nessa entrevista, que eu vou rodar aqui, vocês vão acompanhar, e eu concordo porque realmente o Bolsonaro não tem o poder nas suas mãos. Ele conseguiu um cargo como presidente. Mas aí também o professor Olavo de Carvalho explica que não é o fato dele ter sido eleito para um cargo que necessariamente ele venha ter o poder nas suas mãos. E eu vou rodar aqui essa entrevista e eu vou focar só nesse ponto aqui. O primeiro ponto, que na minha opinião é o ponto-chave de toda a entrevista, chave no sentido que vai determinar o rumo do Brasil. Todos os dias nós estamos presenciando, o homem não consegue trabalhar, o presidente não consegue fazer nada. O que tenta fazer é derrubado pelos seus inimigos, ele é passado para trás, passam a rasteira nele. Então, tanto os seus inimigos do lado da esquerda, os comunistas, como também os da direita, entre aspas. Vamos abrir aí as duas aspas. Por quê? Porque todos aqueles que se diziam amigo do presidente Bolsonaro viraram as costas para ele, que na minha opinião pegaram uma carona para ser eleitos aí, como o João Dória,
como o governador do Rio de Janeiro, e também como o Lobão, Nando Moura e tantos outros aí que agora estão batendo sem parar no presidente da República. Olha, na minha opinião, eu não votei em ninguém, quero deixar bem claro aqui, não votei em ninguém. Meu voto foi nulo, é um direito meu, constitucional, e eu fico muito triste porque quando o PT estava no governo, os brasileiros não reclamavam. O professor Olavo de Carvalho também, né, nessa entrevista, ele vai dizer que o Lula roubou R$ 1 trilhão. O Lula roubou R$ 1 trilhão. E ninguém falou nada. Então o Bolsonaro está tentando fazer alguma coisa. Ele está tentando melhorar. Está tentando contribuir. Até agora, né, esse homem está sendo virado de cabeça para baixo, né? Está sendo investigado dia e noite pela Polícia Federal, pelos órgãos públicos, pela mídia, pelos seus aliados, pelos seus inimigos, enfim, mas não acham nada. E o professor também, Olavo de Carvalho, ele vai falar isso muito bem aqui nessa entrevista. Então, se o Bolsonaro, na minha opinião, em 2022 não for reeleito e entrar novamente o PT, ou um outro partido, ou um outro presidente, eu só espero que os brasileiros não venham reclamar. Porque imagina se o Fernando Haddad fosse eleito no lugar do Bolsonaro. Que problemão que hoje o Brasil não estaria enfrentando diante dessa pandemia. É só parar um pouco para analisar. Então, assista aí e confira. Vamos lá, o senhor disse então que está desde 2009 concentrado na política brasileira, então vamos olhar para a política brasileira agora, e o governo Bolsonaro tem quase 1 ano e meio. Eu gostaria que o senhor me fizesse um balanço de como é que o senhor vê essa gestão até agora, acertos e erros, altos momentos mais... O primeiro erro foi o seguinte: ele acreditou que ele, sendo presidente, ele ia poder governar o país com a colaboração de todo mundo. Achou que o Brasil está cheio de patriotas, independentemente do seu partido, todos iriam colaborar para o levantamento do Brasil. Falso. Diagnóstico 100% falso. Porque tipos como esse Dória, como o pessoal do PT, o Lula, etc., eles pensam neles mesmo em primeiro lugar, o país em milésimo lugar. Veja, o Lula, o sujeito que roubou trilhões do Brasil, e ainda tem a cara de pau de sair dando receita e dando lição de moral. Eu escrevi várias vezes, não faça isso, presidente. O senhor não pode começar a exercer a presidência antes do senhor assegurar que tem o poder na mão. E o senhor não vai ter o poder na mão se o senhor não amarrar a mão desses camaradas que estão boicotando 24 horas por dia. Esses 11 bandidos que tem no STF, que para mim é tudo bandido, é óbvio, todos eles estão metidos em alguma investigação, não é para confiar em ninguém. No parlamento está cheio de ladrão, nós sabemos disso, tá certo? O pessoal que ajudou o Lula a roubar ainda está tudo lá, não é isso? Então, veja, você tem que aumentar primeiro o seu poder e depois você faz a reforma que quer. Agora, ele já começou a mandar reforma para o Congresso, achando que todo mundo ia colaborar, os caras boicotaram todas as reformas. Porque eles não estão interessados em melhorar o Brasil, eles estão interessados em destruir o Bolsonaro. Por quê? Eu não sei. Antes do Bolsonaro fazer qualquer coisa, eles já queriam destruí-lo. Por causa, assim, de opiniões soltas que ele deu 20 anos atrás. Não se pode jogar uma política. Ninguém pode imaginar. No Brasil, todo mundo faz de conta que uma opinião solta, dada 20 ou 30 anos atrás, representa um programa político. Por exemplo, o sujeito diz... Então, pessoal, é claro, é óbvio que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não tem o poder nas suas mãos para governar o destino do Brasil. Isso é claro, isso ficou gravado da minha mente, essa parte aqui na entrevista do professor Olavo de Carvalho, a BBC News Brasil. E o próprio professor já havia alertado o presidente. O presidente ele confiou, né, nos seus aliados, naquelas pessoas que estavam em sua volta, que iriam apoiá-lo, né, nas reformas, nos seus projetos. E o professor Olavo de Carvalho ele fala algo muito sério. A retomada do poder, retomar o poder para suas mãos. Então,
E nós estamos vendo claramente que o Bolsonaro é perseguido, o Bolsonaro é caluniado, o Bolsonaro é ridicularizado pela mídia, pela Globo, pelas outras emissoras, pela imprensa, pelos jornalistas da esquerda comunista e por aqueles, né, amigos, entre aspas, né, aqueles que fizeram, que ajudaram a fazer a campanha do Bolsonaro, né, e que iriam apoiá-lo depois da sua candidatura, e que boa parte desses aliados, desses amigos, hoje estão aí nos canais do YouTube, né, nas suas redes sociais, descendo a lenha no presidente. O STF, uma das provas, né, é a questão dos estados, né, do Brasil. O presidente pedindo para poder voltar à normalidade, para as pessoas saírem do isolamento, os governantes, né, os governadores, né, apresentar um projeto que não venha a estragar, a prejudicar a economia e matar a população de fome. Mas o que os governadores fizeram do Brasil, a maioria? Não deram ouvido ao presidente, né? E o próprio STF disse, não, nós não podemos fazer nada, cabe aos governadores de cada estado. Então, é nítido, é claro e é óbvio o que o professor Olavo de Carvalho fala, que o Bolsonaro não tem o poder em suas mãos. E o professor Olavo de Carvalho está dizendo que ele tinha que amarrar as mãos, né, começando pelo STF, depois mandando embora, demitindo os ladrões corruptos, né, que estão ali comendo dinheiro, né, o dinheiro público, sem fazer nada, os analfabetos funcionais que estão ali em vários ministérios de Brasília. Então, é lamentável, é triste, e nós estamos vendo isso. É só bobo, cego para não enxergar. E mesmo o professor Olavo de Carvalho avisando, dando uma opinião ao presidente, mas não sabemos por que o Jair Bolsonaro não ouviu essa opinião, né, essa ideia do professor Olavo de Carvalho, e cometeu um grande erro, né, na visão do Olavo de Carvalho e também na minha visão, né, que ele já começou a fazer o quê? Reforma da Previdência, reforma de não sei o quê, sem retomar o poder para suas mãos. O poder do Brasil continua na mão dos comunistas, da mídia, da imprensa, do STF e dessa cambada toda de bandido que está ali em Brasília. Então, esse vídeo que eu queria fazer e deixar para vocês refletirem. Quem puder, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assistam, eu assisti essa entrevista na íntegra, sem sombra de dúvida. Tá? É escabroso, é preocupante e também essa entrevista ela abre a nossa mente. Ela é muito esclarecedora. Então quem puder, assista, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até aí o próximo vídeo.